Graça e paz, irmãos. Então, retomando a nossa maratona de cartas pastorais do nosso curso Médio em Teologia, curso Alfa. Estamos então no módulo 18. Nós já estamos na sequência, já foi postado 7 vídeos. Então, nessa sequência agora iremos postar, estamos gravando na verdade o vídeo do capítulo 8, que é referente à segunda carta de Paulo a Timóteo, a primeira parte. Ela é a 13ª epístola em ordem cronológica e foi a última a ser escrita por Paulo. Bora lá então? Dando algumas considerações preliminares a respeito desta carta, podemos citar um trecho de Davis, 2002. Esta carta foi escrita momentos antes, por ele, na verdade, essa tese é levantada que essa carta foi escrita momentos antes da morte de Paulo, precisamente quando ele esteve preso em Roma pela segunda vez. Já não era uma prisão domiciliar. Isso remete ao ano 67 da era cristã, aproximadamente. Sucessivamente ele descreve a si mesmo como prisioneiro do Senhor. E cada uma dessas vezes ele nos remete a um chamado encorajador, pois Paulo ele teve um legado extremamente importante e preponderante. Ele avançou as barreiras geográficas de até então que o evangelho havia sido suprimido, havia passado por diversas situações que desgastaram o seu psicológico, afetaram o seu corpo físico, passando por privações e tem chegado até o momento da prisão, e nós sabemos que esse era o período onde logo após ele seria morto, e ele se citava como prisioneiro de Cristo. Isso nos remete, na verdade, a um chamado encorajador para seguir no ministério. Se tratando um pouquinho da fidelidade, né, do conteúdo da verdade que é citado neste módulo, do módulo 18 dessa carta a Timóteo. A fidelidade é definida com exatidão em cumprir as obrigações, em executar suas promessas, jurar fidelidade, afeição e lealdade constante, lealdade, probidade, retidão. É quando transmite o conteúdo da fé, é que o obreiro mostra o exato cumprimento das suas obrigações, ao momento que ele está expondo, transmitindo, não somente com palavras, mas com as suas atitudes, que ele pode mostrar a fidelidade do conteúdo da verdade que ele prega para terceiros, mas fazendo efeito em si próprio. Nesta carta também é citado um alerta, na verdade um alerta não, mas um chamado ao fortalecimento, ou fortalecendo-se, né, como um soldado de Cristo. A fonte da força do bom soldado de Cristo é a graça de Deus. Daí a exortação: portanto, você, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, 1. Paulo, então, ele chamava a atenção daquele jovem, possivelmente, né, nesses termos militares, como em 2 Timóteo 2,4, que diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o chamou, né, aquele que o arregimentou. Bem provável que esse chamado jovens ao exército pudesse também remeter a um chamado para o exército das fileiras de Cristo. Então, o que fortalecia o chamado que Paulo fazia, como ele agora sendo um soldado de Cristo, para que ele se fortalecesse na fé e na graça. Podemos observar a questão da fidelidade divina também, que é citada neste módulo. Observa-se que a ressurreição de Cristo entre os mortos é a maior motivação quando nos referimos à fidelidade da palavra. A certeza que ele ressurgiu entre os mortos é a certeza que nós ressurgiremos também. Quando quando a palavra nos remete a uma vida eterna, uma ressurreição, nós observando o testemunho do próprio Jesus Cristo, a primícia daqueles que dormiam, o primogênito dentre os mortos, observamos então que essa palavra é fiel, porque se cumpriu naquele que iniciou, naquele que trouxe a palavra, naquele que pregou, aquele que veio lá dos altos céus, encarnou, palmilhou aqui nesta terra, demonstrou a sua palavra não somente com palavra verbalizada, mas com atitudes, com testemunho, com sinais e maravilhas. Então nós podemos observar a respeito da fidelidade, que é fiel de fato, é fiel à promessa. Paulo também deixa 3 conselhos aos obreiros, e Paulo exorta o jovem obreiro nas seguintes palavras:
procura te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente, ou maneja bem, em algumas versões diz, maneja bem a palavra da verdade. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2.15. Em seguida ele oferece uma receita como alcançar essas qualificações, e ele elenca três fatores, que é evitar falatórios inúteis e profanos, fugir dos desejos da mocidade e seguir a justiça e a fé, o amor e a paz. Então, nessa tríade, ele elenca formas de alcançar, então, o que é alertado, o que é exortado em 2 Timóteo 2,15, que é procura te apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, basicamente, seria isso nessa aula. Bons estudos e graça e paz.